No início, antes do que chamamos de mundo, havia apenas o silêncio. E no silêncio, algo respirava. Os antigos o chamavam de sopro escuro, a primeira entidade a despertar entre o vazio e a matéria. Diziam que qualquer pessoa capaz de escutar esse sopro estaria destinada a carregar um conhecimento que não pertence aos vivos. E hoje, você será testemunha desse conhecimento, pois o que está prestes a ouvir não é um conto, é uma recordação, um fragmento de um grimório proibido, preservado apenas pelos que caminham entre luz e sombra. Entre os magos ancestrais, havia um livro que jamais podia ser destruído. Eles o chamavam de A Primeira Sombra, escrito com uma tinta feita de cinzas humanas e óleo de obsidiana. Não havia capa, apenas pele costurada. Não havia título, apenas marcas que se moviam sob a superfície. A lenda diz que o livro surge apenas diante daqueles que estão à beira de despertar algo dentro de si. Ele não é lido, ele lê você. E quando o faz, desperta reminiscências que você não reconhece como memórias, mas como presságios. O Grimório conta que antes das civilizações, antes do fogo, antes das línguas humanas, existiam 3 guardiões. Eles não tinham forma fixa, não possuíam olhos, mas enxergavam muito além das fronteiras do mundo visível. Chamavam-se aquele que observa, aquele que sussurra, aquele que ressoa. Eles eram os protetores do primeiro portal. E, segundo o livro, não protegem o portal contra nós, mas a nós contra o que existe do outro lado. O Grimório descreve um local esquecido, inacessível por mapas. Um círculo de rochas negras coberto por musgo antigo. No centro, uma fenda estreita pulsava como se tivesse um coração próprio. Os magos que ousaram se aproximar diziam sentir o ar tremer ao redor, vibrando com um som baixo, quase inaudível. Não era vento, era respiração, pois o portal não é uma porta. É um ser. Um ser que apenas simula silêncio, esperando ser tocado. O livro da Sombra Primeira dedica 7 páginas a um único símbolo. Um glifo circular, entrelaçado, que parece se mover sempre que observado diretamente. Os poucos que tentaram pronunciá-lo descrevem perda momentânea da noção de tempo, ruídos vindos de dentro da própria cabeça e a sensação de estar sendo visto por algo antigo demais para compreender o humano. Esse glifo não é apenas um nome, é uma convocação. E a cada vez que é pronunciado, dizem que os guardiões dão um passo à frente, atentos, esperando o próximo erro do buscador. As últimas linhas do Grimório não são um feitiço, nem uma instrução. São um aviso. Quem se aproxima do primeiro portal deve renunciar ao desejo de possuir a sombra, pois a sombra não pertence a ninguém. A sombra escolhe, e quando escolhe, nunca devolve. Não se sabe quantos antigos retornaram do contato com o portal, mas todos os relatos afirmam que aqueles que voltaram nunca mais foram exatamente os mesmos. Alguns perderam o sono, outros perderam o rosto nas próprias memórias, outros simplesmente desapareceram. Se você chegou até aqui, saiba, os antigos acreditavam que apenas quem já foi tocado pela sombra conseguiria ouvir este relato até o fim. E se enquanto eu falava, você sentiu algo se mover ao seu redor, não se assuste. Talvez não seja a imaginação, talvez seja apenas o livro observando você, em silêncio, esperando o momento certo para se revelar. E agora, como prometido, o conhecimento que eu te entrego. As antigas bruxas e feiticeiras falavam de um ritual simples, um rito de revelação chamado o Livro Vivo. Hoje, você o conhece como journaling. Sim, o grimório, o portal, a sombra que observa, tudo era metáfora para um único ato ancestral: escrever. Quando você escreve, convoca memórias, ordena o caos e desperta o que estava adormecido em você. Por isso, aqui está o convite. 1 página por dia, sem máscara, sem pressa. Apenas sinceridade. Com o tempo, a sombra deixa de sussurrar e começa a revelar quem você realmente é. Esse é o ritual. Simples, antigo, transformador.